Olá, ouvintes do Poema Podcast. Eu sou Franklin Moraes, membro do projeto e professor de literatura, e conduzo o Minuto de hoje trazendo um poema de Roberto Piva, contido no livro Paranoia, seu primeiro livro, poema que se chama No Parque Ibirapuera. Esse poema que vamos ler traz a evocação da figura de Mário de Andrade e de sua obra poética como elementos a acompanhar o poeta no perambular pelo grande parque paulistano. A meu ver, esse poema tem um modo narrativo muito interessante de pintar uma cena imaginária de encontro entre os dois poetas. O que é muito claro no poema, é o tema do poema. Paranoia talvez seja o livro mais celebrado do autor paulistano pela consistência da linguagem poética e das referências e alusões de vários de seus poemas, para além daquele modo de fazer, de construir imagens a partir de elementos que seriam contraditórios entre si. A gente já falou um pouco sobre Piva aqui no podcast, vocês podem encontrar os 2 episódios em que a gente discute alguns poemas dele. Paranoia, o livro de estreia do então jovem Piva. É bom lembrar, quando esse livro foi publicado, Piva tinha entre 25 e 26 anos, quer dizer, era muito jovem ainda. Esse livro, como escreve o crítico literário Davi Arriguchi, em prefácio à última edição do livro, pelo Instituto Moreira Salles, abre aspas, ele diz: um livro sobre São Paulo, mas é também e sobretudo um livro sobre Roberto Piva enquanto personagem que caminha pela cidade ao mesmo tempo real e fantasmagórica. Fecha aspas. É de se notar como a relação intensa com a cidade de São Paulo adensa ou aprofunda essa associação que o poema traz, ou mesmo essa filiação eletiva entre Piva e Mário. Na verdade, de Piva em relação a Mário, como 2 vivos ocupantes da Pauliceia desvairada. Como estamos no mês de afirmação e lutas, em torno do orgulho LGBTQI+, trago esse poema para compor a programação do nosso projeto como um intenso viva às diferenças todas. A poesia de Piva é vista como de apelo e elogio fortes à homossexualidade, numa época em que os dogmas e moralismos presentes na sociedade brasileira, os anos macabros do golpe de 64, da marcha pela família, Deus e liberdade, esse período, a gente sabe, todos esses preconceitos eram talvez mais agressivos e renitentes. Então, acho que é um poema muito bonito e leve ao mesmo tempo, e eu passo a leitura então. No Parque Ibirapuera. Nos gramados regulares do Parque Ibirapuera, um anjo da solidão pousa indeciso sobre os meus ombros. A noite traz a lua cheia e teus poemas, Mário de Andrade, regam minha imaginação. Para além do parque, teu retrato em meu quarto sorri para a banalidade dos móveis. Teus versos rebentam na noite como um potente batuque fermentado na rua Lopes Chaves. Por detrás de cada pedra, por detrás de cada homem, por detrás de cada sombra, o vento traz-me o teu rosto. Que novo pensamento, que sonho sai de tua fronte noturna? É noite, e tudo é noite. É noite nos paralamas dos carros, é noite nas pedras, é noite nos teus poemas, Mário. Onde anda agora a tua voz? Onde exercitas os músculos da tua alma agora? Aviões iluminados dividem a noite em 2 pedaços. Eu apalpo teu livro, onde as estrelas se refletem como numa lagoa. É impossível que não haja nenhum poema teu escondido e adormecido no fundo deste parque. Olho para os adolescentes que enchem o gramado de bicicletas e risos. Eu te pergunto, perguntando a eles, onde fica o pavilhão da Bahia? Qual o preço do amendoim? É você, meu girassol? A noite é interminável e os barcos de aluguel fundem-se no olhar tranquilo dos peixes. Agora, Mário,
Enquanto os anjos adormecem, devo seguir contigo de mãos dadas noite adiante. Não só o desespero estrangula nossa impaciência, também nossos passos embebem as noites de calafrios. Não pares nunca, meu querido Capitão Loucura. Quero que a Pauliceia voe por cima das árvores, suspensa em teu ritmo. No poema, o parque me parece ser o ambiente em que esse apaixonamento que vem com as situações imaginadas com o Mário e em razão da poesia dele, esse espaço me parece dar campo a uma dicção de versos bem ritmados, de conteúdos mais leves, com lances divertidos, né? Como no momento em que ele projeta Mário perguntando aos adolescentes no parque perguntas como: qual o preço do amendoim? É você meu girassol? Um gracejo muito legal. Eu também observo como o início do poema anuncia remissões a outros espaços da cidade, em que, todavia, Mário também continua a ressoar a piva no seu próprio quarto, de móveis banais, visto pelo seu retrato, e os versos que rebentam como um batuque fermentado, lembrando a dimensão afro-brasileira presente também na poesia de Mário. Eu acho que o poeta anuncia, ou melhor, o eu lírico anuncia que sua imaginação é regada por essa poesia em meio a uma noite de lua cheia, uma iluminação do poeta atrás de cada pedra, cada homem, cada sombra na primeira estrofe, trazida pelo vento que lhe faz enxergar seu rosto, o rosto de Mário que vai surgindo, né, por trás das coisas, das situações no parque. Me parece um poema que traz essa dimensão de espaço de uma forma importante, em que a luz e a sombra gerada pelas imagens dá relação com as pessoas, coisas e plantas no parque, como se isso, a certo ponto, escondessem os poemas de Mário, né? Quer dizer, o poeta diz que não acredita que não exista nenhum poema dele por trás desse ambiente do Parque Ibirapuera. Eu acho que a gente observa também esse procedimento de reiteração de uma mesma estrutura da frase, né, compondo o verso, que é um procedimento de ênfase recorrente na poesia de Piva, né, principalmente nesse primeiro livro, de uma mesma estrutura de frase que se repete para chegar num verso à frente e, de uma certa forma, desdobrar ou infletir dessa repetição. No poema, essa reiteração de uma mesma estrutura, ela aparece nos versos por trás, né? Por trás de cada pedra, por trás de cada homem, por trás de cada sombra, e no ponto do é noite, né? Em que a conclusão que se chega é que também é noite nos poemas de Mário. Tudo é noite. A gente poderia talvez dizer que céu, livro e poeta formariam aqui uma tríade que como que se retroalimentam nesse jogo de reflexos que o poema performa. Nesse poema não vemos a construção de imagens surrealistas que marca fortemente o primeiro período da poesia de Piva. Vemos aqui, por outro lado, uma linha de sobriedade da frase, ao meu ver, que convoca um erotismo nesse encontro muito sutil, em que a aproximação física se dá pelo caminhar de mãos dadas apenas depois de os anjos dormirem. É um poema que, como outros do Paranoia, destaca a importância de um grande escritor da geração modernista, o próprio Mário, claro, mas também no livro aparecem as figuras de Murilo Mendes e Jorge de Lima, entre outros, que também surgem como vozes muito fortes, que, de certa forma, fundamentam, eu diria, a dicção da poesia de Piva nesse primeiro livro. Com isso, fechamos esse minuto. Eu espero que
todos os ouvintes estejam bem, com saúde, nesse momento pandêmico ainda, fortemente pandêmico, que a gente tem de manter todos os cuidados com máscara e distanciamento, sobretudo. Espero que vocês possam se vacinar, se já não fizeram, e nos vemos numa próxima muito brevemente. Um abraço, até mais, tchau, tchau.